Boa tarde, você pensou que eu tinha saído? Não, eu estou aqui, viu? A gente já está aqui com meu amigo, meu irmão, colega de trabalho, o pastor Flávio Santana, e nós vamos dar início aí àquela nossa conversa. Será que os cristãos de hoje estão preparados para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Rapaz, eu acredito que estão, não, viu? Eu acredito que estão, mas nós vamos ver aí a tese do pastor Flávio sobre esse assunto que nós já começamos, teve o primeiro no dia 4 no dia 4 de no dia 4 de fevereiro. Janeiro, foi dia 6, né? Dia 6? Não, foi 7. Isso mesmo. Dia 6, foi no dia 6 e nós vamos dar continuidade. A gente vai ficar aí até o final de fevereiro nesse assunto aí. Será que os cristãos de hoje em dia estão preparados para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? E aí, pastor Flávio, será que os cristãos estão preparados para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Com você, a palavra. Olá, amados irmãos. Motivo de alegria. Quero saudar todos os irmãos com a graça e a paz. É um motivo de alegria estarmos aqui. E dando sequência, a essa base do que nós iniciamos, que é a questão se os irmãos estão salvos, se estão preparados, para o dia do juízo, a gente sabe que existe no mundo, irmão Luizão, várias vertentes de pensamentos, de interpretações. Nós devemos deixar tudo isso muito bem claro com os irmãos. Existem muitas interpretações. Eu quero que os irmãos se atentem a isso. Existem muitas interpretações das Escrituras Sagradas, tá certo? Quais são essas interpretações? Cada interpretação ligada a uma teologia, ligada a uma teologia. Existe a teologia anabatista, que são os batistas atuais. Existe a teologia pentecostal, a teologia neopentecostal, que é a teologia neopentecostal encabeçada por o principiante desta visão teológica, é o bispo Robert McAllister, Robert McAllister, vindo ali da Europa, do exterior, onde ele iniciou, aí dele veio o neopentecostalismo. Existe a teologia que é das igrejas históricas, batistas, presbiterianas. Então nós devemos ter muito cuidado ao interpretar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, amados irmãos, ele deixou bem claro que a interpretação da palavra de Deus não é de cunho pessoal, não é o que eu acho, não é o machismo, não é o que eu penso. Nós temos uma necessidade urgente de compreender a palavra de Deus conforme o que o Espírito de Deus falar ao nosso coração. Isso necessita de sermos nascidos de novo. Isso necessita de nós não só sermos nascidos de novo, mas termos o Espírito de Deus em nosso coração, termos comunhão com Deus, certo? Se eu pegar aqui um texto da palavra de Deus e dar para um professor de português, um professor de história, um professor de sociologia, de antropologia, ele vai defender uma tese e vai criar dentro de um texto, dentro de uma hermenêutica, de uma apologética, ele vai criar um discurso muito convincente. O homem, ele é dotado de raciocínio, de razão, de inteligência, tá certo? Então, a pergunta é se os cristãos estão preparados. Irmão Luiz, em nenhum texto da palavra de Deus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, dirige para mim ou para os irmãos, nos chamando de cristãos. Aqui está um cristão. Essa palavra cristão, ela oriunda-se do grego Cristo. Cristo significa enviado.
né? O enviado. Cristo em hebraico é Messias, o Messias, tá certo? Então, quando eles estavam numa cidade ímpia de Antioquia, alguém ali disse: quem é esse pessoal aí? Ah, não, é o seguidor daquele Cristo lá do enviado, do mestre da Galileia. Ah, então são cristãos, seguidores de Cristo. O Deus Todo-Poderoso, ou Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, jamais se dirigiu a um dos seus discípulos como cristãos. Porém, as Escrituras Sagradas, elas nos chamam de filhos de Deus. Lá na primeira epístola de João, né? Ó, que grande amor nos tem concedido o Pai de sermos chamados filhos de Deus. Então, nós devemos classificar o que é tradição humana, o que é a tradição de uma determinada instituição religiosa e o que é em si a palavra de Deus, tá certo, irmãos? Existem instituições religiosas que têm no seu corpo doutrinal a proibição de se usar perfume. O perfume é o cheiro natural. Por exemplo, nosso irmão Luiz e eu não poderíamos estar aqui com desodorante. É uma doutrina. Aí você vai dizer para mim: ah, mas isso é loucura. Não, meu querido, a gente vai respeitar. Igreja pentecostal, tal e tal, tem o seu regimento interno. Aí ele vai vir aqui nas Escrituras, procurar o livro do profeta Isaías, dizendo que os perfumes, que os pó de rosto vai virar podridão e vai interpretar dentro dessa linha. É a teologia que interpretou. Tá certo, meus amados? Olha só, Luizão. Vou trazer aqui um comentário. Você sabia que na década de 70 era proibido um crente ouvir rádio, Luizão? Você chegou a pegar essa época? Dizia assim: aquilo ali é o Satanás, porque tem antena que é o chifre e tem rabo que é o fio que alimenta. Então, se um evangélico daquela época tivesse um rádio, ele era excluído da igreja. Aí depois o tempo foi passando, as inovações tecnológicas, e viram na possibilidade, que foi o bispo Robert McAllister, fundador da igreja Nova Vida, ele começou a usar o rádio, pioneiro, para pregar o evangelho como meio de comunicação. Por exemplo, irmão Luizão, eu já cansei de ver irmãos dizer: irmão, você está repreendido, cadê sua Bíblia? Aí o irmão disse: minha Bíblia está aqui no celular. Ah, nos meus tempos não era assim, eu tenho 40 anos de crente. Nós temos que carregar a Bíblia debaixo do braço. Você abraçou a inovação, o celular está no iPod, o celular está no tablet. Aí vai ficar de pé um irmão que tem 100 anos de crente e vai dizer: errado está você que tem que ter a Bíblia no pergaminho, no couro de camelo e de cabra. Aí fica Moisés, levanta e diz: tu tinha que carregar um bloco de pedra com os mandamentos escritos. Você está entendendo a linha evolutiva? Que você não pode julgar o passado como um falso anacronismo, que você precisa interpretar conforme a contemporaneidade desta época, o passado. Um pai seu que andava de jumento, que não tinha um transporte, que demorava 10 dias de Salvador para cá de pé, e você vai querer julgar ele conforme o trem-bala hoje, que você faz isso em 10 minutos? Esse tipo de anacronismo, esse tipo de julgamento é injusto. Cada tempo tem o seu tempo, porém não há nada de novo debaixo do sol. Então a gente precisa amadurecer, porque, irmão Luiz, tudo vai passar. Você sabe quantos crentes foram excluídos porque tinham televisão dentro de casa? Centenas de pessoas foram excluídas. Você deixou o Satanás entrar dentro de tua casa, obreiro, você está excluído da igreja. Vá para o raio que os parta. Excluía sanguinolentemente, né? E aí agora eu pergunto a você: hoje todo mundo tem televisão, e aí essas almas? Passará o céu e a terra, passará o homem com suas tradições. O que é que não passa?
A palavra de Deus. Entenda, Paulo escreve aos Colossenses: vãs filosofias, doutrinas de homem, tem aparência de santidade. O cara todo lá empalitosado, todo com roupão, com saião, mas na hora que a tentação vem, que a mulher passa seminua, que o homem passa todo bonitão lá, as escrituras dizem que esta aparência de santidade não tem eficácia contra o pecado. Você está vendo aí quantos escândalos têm acontecido de pastores que batem suas esposas, mas quando entram dentro da igreja com suas vestes sacerdotais, com suas roupas de ver Deus, sobem em cima do púlpito da tribuna, e eu quero abrir o seu olho, Senhor ouvinte. Pregação não substitui a vivência da palavra de Deus. Tá certo? Um amigo meu no seminário teológico disse que tinha alguns filhos de pastores que desenhavam o órgão genital masculino e colocavam dentro da Bíblia como marcador de texto. E dizia assim: ô professor, abre aí no capítulo, quando a Bíblia estava lá uma genitália masculina desenhada como marcador de texto. Abra os seus olhos e não confunda. Naquele dia ele dirá: apartai-vos de mim, que não vos conheço. Mas, Senhor, eu expulsei, eu curei, eu pulei, eu falei em línguas, eu dizimei, eu ofertei, eu andei de branco, eu fiz campanha. Não vos conheço. Então, são vãs, orações de vãs repetições. Não seja como os fariseus que gostam de se assentar nos primeiros bancos, que gostam de ser visto pelos homens. Então, a palavra de Deus está aí. Perdão, aberta em suas mãos. Está aí a palavra de Deus, aberta em suas mãos. Aí naquele grande dia diz que abriram-se os livros. Todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Abriram-se os livros. Tem um livro de obra, tem um livro da vida, perdão. Tem um livro da vida, tem um livro de obras, né? Tem um livro de obras, tem um livro dos seus comportamentos, tudo está lá. E tem os livros que são os livros da palavra de Deus, que virão abertos. Aí quando você ficar de pé e dizer: oh Deus, fulano de tal me enganou, fulano de tal me enganou. Aí ele vai dizer: e os livros? O que é que estava escrito nos livros? Eu deixei a televisão, eu deixei a Bíblia em cima da televisão, a Bíblia estava empoeirada no criado mudo, a Bíblia estava em cima da geladeira. Por que você não estudou a Bíblia, a palavra de Deus, o livro sagrado? Né? Não, quando o pastor lá era homem de Deus, ele apareceu lá na frente com uma gravata, um paletó, com uma Bíblia de Golias grandona. Sim, e aí? Você foi um crente bereniano? Eu tenho aqui a Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho Sinótico de Lucas, no capítulo de número 13. E eu quero ler aqui sobre uma passagem da vida do Senhor Jesus, quando algumas pessoas ali fizeram uma pergunta muito contundente. Mais tarde, capítulo 13 de Lucas 22, mais tarde seguiu Jesus a percorrer muitas outras cidades e povoados. Ensinando e caminhando em direção a Jerusalém. Foi quando alguém lhe indagou: Senhor, haverão de ser poucos os salvos? Olha que pergunta. Jesus vinha caminhando em direção a Jerusalém. Pode contemplar comigo essa narração? Eles iam caminhando em direção, a Jerusalém. E ali de repente alguém, ficou de pé, ali caminhando, alguém de pé ali ao lado do Senhor Jesus. Bateu no ombro, talvez, e disse: Senhor, me diga aí, haverão de ser poucos os salvos? Ou seja, poucas pessoas? Quem vai ser salvo? Então Jesus, olha que pergunta imprescindível para você esmiuçar.
Muitas pessoas estão lendo a palavra de Deus como um livro de literatura de Carlos Drummond de Andrade. Existem pessoas que estão lendo a palavra de Deus como se estivesse lendo uma literatura de Fernando Sabino, Garcia Lorca, como se estivesse lendo um livro de Jorge Amado, uma obra fruto da inspiração, do desenvolvimento cognitivo desses escritores, Adonias Cílios, Benedito Rui Barbosa, né? Olha só o que diz aqui. Nós deveríamos nos debruçar na palavra de Deus, esmiuçar e contracenar a palavra de Deus. Olha só, amado, o que é que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, comparando coisas espirituais com coisas espirituais, ou seja, a palavra de Deus ela é interpretada pela própria palavra de Deus. Que quando eu leio um texto no livro de Apocalipse, a resposta pode estar no livro no Apocalipse do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Zacarias. Quando eu leio uma palavra profética de Jesus no capítulo 24 de Mateus, ela pode ter sido apenas... existe um contexto, e o contexto pode estar lá no livro de Daniel. Eu não posso pegar um outro livro para interpretar a palavra de Deus, porque o intérprete da palavra é o Espírito Santo. E para mim entender a palavra, eu preciso ser uma pessoa vazia do meu ego. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não é fruto de achismo. Por favor, Senhor ouvinte da palavra de Deus, o que é que o senhor acha? O senhor acha o que disso? O que eu acho? Por acaso eu sou Deus? Por acaso eu tenho que dirimir caminhos? Por acaso eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida? Não é o que eu acho, é o que o Espírito de Deus, através de minha comunhão, entrega total, renúncia, resiliência, vai fazer com que eu tenha uma comunhão com Deus. E aí eu vou responder, pautado nas Escrituras Sagradas. O profeta Isaías diz: a lei e ao testemunho, se eles assim não falarem, para eles jamais nascerão a alva. Então como é que eu posso? Como é que eu posso chegar e interpretar a palavra de Deus ao meu bel prazer? Não, porque eu sou teólogo, fui para um seminário de tal instituição. Se você for para uma instituição pentecostal, você vai falar conforme aquela instituição ensinou. O que crê os batistas, o que crê os jacominianos, o que crê os menonitas, qual é a regra de fé dos metodistas. Cada instituição tem a sua norma. Você entende o que eu estou lhe dizendo? Foi por causa disso que o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Coríntios, porque foram 3 cartas, viu, igreja? 1 Coríntios, 2 Coríntios. A gente não tem a terceira carta, ou talvez aqui a primeira, que se titula. A primeira possa ter sido a segunda. Como também não temos a epístola de Paulo à igreja de Laodiceia. Se você pegar a sua Bíblia aí, lá na epístola de Colossenses, no final, está escrito assim: amados irmãos, quando vocês forem para a cidade de Laodiceia, vocês pegam esta carta que eu escrevi aí para vocês de Colosso e levam essa carta. E eu escrevi uma carta para a igreja de Laodiceia. Quando vocês forem lá, você deixa essa e pega de lá e lê. Entendeu? Isso aí derruba o ministério transcultural, ou seja, que quando eu for pregar na África e lá tiver mulheres e homens nus, eu tenho que respeitar a cultura da África. Se eu chegar no Japão e lá o adultério não for pecado, a cultura lá for homem ter 10 mulheres, eu tenho que pegar o evangelho e modelar conforme a cultura daquele lugar. Ministério transcultural. Isso não existe, irmãos. Não há nenhuma possibilidade disso.
de um ministério. A palavra, o que é pecado aqui no Brasil é pecado no Japão. A palavra de Deus revelada lá em Israel, dentro da cultura de Israel, não foi uma cultura, ele veio passando por cima de tudo. Então nós precisamos desbruçar o nosso coração na palavra de Deus. Senhor, haverão de ser poucos os salvos? Vai ser muito? Quem se salva? Aí Jesus diz assim, ele exortou, ele falou, Luizão, você se esforce, tá certo? Para você adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas vão procurar entrar e não conseguirão. Olha aí a crentalhada aí agora, hein? E aí agora, como fica essa crentalhada perdida, que estão sendo preparadas para amar o mundo, que vão para o local de reunião, o ajuntamento congregacional, institucional, denominacionalista, vão para lá procurar o quê? A campanha da prosperidade? A troca do carro de 2014 para 2025? A teologia da prosperidade? Veja só, voltando lá, nessa digressão, quando o apóstolo Paulo, ele escreve para Coríntios, ele diz assim, eu não pude falar a homens espirituais. Não pude falar a homens espirituais. Por quê? Por que eu não pude falar a homens espirituais? Porque entre vocês existe porfia. Um diz que é da Assembleia, outro diz que é da Batista, um diz que é de Paulo, outro diz que é de Cefas, outro diz que é de Apolo, um diz que é da Deus e Amor, outro diz que é da Presbiteriana. Vós sois carnais. Eu não pude falar no nível espiritual. Porque partido, facção, são obras da carne. Olha, ele escreve dizendo, há um só Senhor, há um só pastor, um só Deus, um só Espírito, um só batismo. Então, eu tenho cansado de ver pessoas da instituição pentecostal tal dizer assim, nós somos a única igreja do arrebatamento. A igreja santa de Deus, Padre. Esses aqui que são mundâneos. Você está entendendo o que eu quero dizer a vocês? Obra de divisão. Então nós temos que ter total cuidado, meus amados. Aí diz aqui, muitos vão tentar entrar pela porta estreita e não vão conseguir entrar pela porta estreita. E por que não vão conseguir entrar pela porta estreita? Por que não vão conseguir? Porque não compreende. Jesus continuou, quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começarem a bater, exclamando, Senhor, abre-nos a porta. Ele contudo vos responderá, não vos conheço, nem sei de onde sois vós. Né? Amados, a salvação não é gibi de tio Patinhas. A salvação não é gibi de Zeca, né? Daquele papagaio lá, de Zé, né? Não é. O Louro José lá, né? Não é de tio Patinhas, não é do Micre, não é do Zé Carioca. Muito bem. Não são obras de Walt Disney, não são obras da Mônica, Turma da Mônica, Maurício de Souza, não, né? Temos que ter total cuidado com a nossa salvação. Até que ponto você se preocupa de pensar alguma coisa a respeito do irmão? Você pode estar ferindo a consciência de um irmão. Você falar mal de uma pessoa, falar mal de um irmão, você pode estar ferindo a consciência dela. É muito preocupante. É preciso ter cuidado para nós não sermos hipócritas, mentirosos. Orar em todo tempo. Esforce para entrar pela porta estreita. Mas o Senhor não salvou a gente já? Eu já estou salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. A graça total. Eu posso tudo.
Cuidado. Cuidado com esse tipo de filosofia que vai batendo, e você vai procurando justificativas para viver uma vida estereotipada, uma vida vazia de Deus. Isso é muito preocupante. Devemos ter muito cuidado, irmãos. A salvação é individual. O apóstolo Paulo escreve dizendo: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não adianta nós trocarmos uma aparência religiosa, uma boa dicção, uma boa homilética, não vai, esse tipo de aparência, de vida de fanchime, vida de aparência, não vai substituir a vida cotidiana, onde ninguém está te vendo, só Deus está te vendo. Você compreende isso? Ninguém está te vendo. Na igreja é o grande Big Brother. É como se uma câmera estivesse lá filmando. Ninguém rouba, ninguém grita, pô, pá, pé, pi, pó, pu, ninguém xinga. Ninguém... Porque um vigia o outro. O grande panóptico. Sistema filosófico desenvolvido e explicado no livro Vigiar e Punir, de Michel Foucault, filósofo francês. O grande panóptico, lá dos séculos 17 e 16, onde se colocava uma guarita no meio de uma prisão do século passado, onde não ficava ninguém ali, mas nenhum ladrão fugia, porque dizia: pode estar com uma escopeta lá em cima. Ninguém solta a mão de ninguém, é a coletividade mórbida. O cara entra dentro de um mercado e ele quer roubar uma barra de chocolate. Ele olha para um lado, ele olha para o outro, não vê ninguém, ele vai, estende a mão e pega uma barra de chocolate. E quando ele vai colocar disfarçadamente no bolso, quando ele levanta os olhos, ele vê uma câmera imperceptível filmando. Ele aí faz que vai limpar a barra de chocolate, olha o preço e coloca no carrinho. E por que ele não colocou no bolso? É porque ele não é ladrão? É porque ele não é honesto? Não, porque ele viu uma câmera. As câmeras estão me vendo. Eu preciso ser um psicopata, eu preciso esconder o meu verdadeiro eu. Mas lá em casa, em quatro paredes, chega para cá meu velho, chega para cá minha velha, e eu pratico todo tipo de coisa que as escrituras condenam. Eu estou dando um exemplo. Quando eu viajo para uma outra cidade, eu tiro a aliança do dedo, ninguém me conhece e eu vou namorar. Eu vou me prostituir, eu vou ter os bacanais, palavra bacanal do deus Baco. Prostituição, peça teatral, coreografia, onde os gregos adoravam ao deus Baco. Cuidado. Cuidado com o teatrinho, cuidado com o entretenimento. Olha, o sacrifício para Deus é o vosso culto racional. Quando vos reuniam tem peça teatral, é assim que diz? Quando vos reunir tem um funk, tem a capoeira, porque tem. Afasta os bancos da igreja, no dia de sábado, depois do culto jovem, vir um ringue de Muay Thai. Uma octógono de MMA. Não tem? Não tem, Luizão, boate gospel em São Paulo? Igreja pintada de preta, com luzes mortizes do cabaré? Onde é praticada magia negra? Não é isso? Cuidado, não, mas é gospel. Parece que gospel é um selo que se botar na testa do diabo até as pessoas comem. Passa direto dentro do crivo. Não, é gospel. É um selo de aprovação divina do imetro do céu, é dizer assim: eu sou gospel. Aí tem inferno gospel, São João gospel, Réveillon gospel, casa de swing gospel. Sabia que tem em São Paulo? O pastor casado com a pastora leva com a certidão de casamento e lá você fica com a mulher do outro pastor. E o pastor vai ficar com a mulher do outro pastor. Troca de casais. Gospel. Como é o nome daquele negócio? Site. Que é Tinder. É um negócio desse aí,
Tindale, tem um TikTok que tem isso aí, Tinder Gospel, onde eu vou ter encontro de casais e tal, e aí vem os fãs, um fã, um negócio desse que é de mulheres que dançam nua, o cara paga para ver essas artistas, OnlyFans que tem striptease virtual, me faça um pix de 30, 50 que eu vou mandar aqui, vídeo, eu me trocando, eu fazendo articulações íntimas. Essa tal da internet aí está destruindo muita vida, muito casamento. E aí agora fica essa salada de fruta, todo mundo dizendo eu sou salvo, eu estou com Deus, eu estou bem, né? E é preocupante. Nós precisamos buscar uma vida de medo, de temor a Deus, não medo, aquele medo nocivo, mas do respeito, do amor e de compreender que Deus ele é santo, é um Deus que vem buscar a sua igreja sem mancha, sem mácula, sem... mas a minha igreja, sua igreja, qual é a sua igreja? Qual é a sua igreja? Chegou lá o Juscelita lá em casa. A primeira igreja do mundo, Charles Russell, Testemunha de Jeová. E eu perguntei a ele, vem cá, rapaz, como é esse negócio aí? Tá onde? Tá escrito aonde? Ele foi lá para Isaías, rapidinho, Isaías acho que é 57, 52. Aqui está escrito, vós sereis minha testemunha. Pronto, muito bem. Eu perguntei para ele, onde é que está escrito que as testemunhas são vocês? Aí ele, quando o eunuco disse para Filipe, esse texto aqui, pelas pisaduras nós somos sarados, está dizendo de quem? Dele ou de alguém? E agora eu pergunto para você, esse texto aí está falando de quem? Vós sereis a minha testemunha. Com quem é que o profeta Isaías está dizendo? Não é com as tribos de Israel? Por exemplo, você passou pelo Mar Vermelho? Você viu o maná cair do céu? Você esteve no deserto e viu a roupa crescer no corpo? Você viu codornizes encher lá o celeiro? Você viu as pragas? Então como é que você é testemunha? Se você não viu? Você não sabe que Deus abomina o falso testemunho? Como é que você vai ser uma testemunha ocular do que você não viu? Então você diz que é testemunha de Jeová? Mentira, você é gentil. Você não faz parte, só se você faz parte da tribo de Dan? Se o senhor faz parte da tribo de Judá? Da tribo de Benjamim? De Rubens? Você faz parte então você é gentil. Você está no ocidente, meu amigo. Então, de quem é que se trata aqui Isaías? Vós sereis minha testemunha. De quem é? Das 12 tribos. Nós não somos gentios? Pronto. Agora me diga uma coisa, antigamente era despertai. Aí depois foi torre de vigia. Depois foi sentinela. Quem foi que disse que agora era testemunha de Jeová? Vocês criou isso aí. Então você há de adivinhar comigo que vocês são uma religião, né? Sim ou não? Ele é. Você tem CNPJ, lá o Salão do Rei, então vocês é mais uma no meio de todas. E aí agora, o que é que você tem a me dizer? Entendeu? Então você... Que ano foi fundada a Testemunha de Jeová? 1889. Quem foi? Charles Russell. E antes, quando não tinha Testemunha de Jeová, está todo mundo no inferno? Paulo está no inferno, os apóstolos, os discípulos? 1889 anos antes de chegar Charles Russell e fundar a Testemunha de Jeová. Você entende o que eu quero lhe dizer? Loucuras humanas. Você já... tem coisas que são polêmicas para falar. As influências da maçonaria na Reforma Protestante, por exemplo. Você sabia disso? A influência da maçonaria na Reforma... Porque foi a pedido de quem foi transcrito do inglês para a Bíblia James King, o Rei Tiago. O que é que levou a Inglaterra a se dividir da Igreja Católica? Foi um processo político, que não queria mais pagar os impostos para a coroa católica, e aí os ingleses fundaram a Igreja Anglicana. Vamos para a história, meu filho.
Vamos estudar antropologia cristã, vamos estudar religiões comparadas, sociologia. Vem conversar comigo em alto nível. Não venha com essa teologia medíocre de placa de igreja, de instituição, não. Vamos sentar na mesa e vamos discutir aqui, sabe? A microfísica do poder de Michel Foucault, quando ele fala das indumentárias dos povos andinos, de uma gravata e de uma plataforma, e quanto isso influencia. Vamos falar de Inácio de Loyola, que criou a hierarquia dentro da instituição cristã e que foi abraçada pela reforma protestante, começa como diácono, vai para obreiro, cooperador, presbítero, pastor, ancião, bispo. Não existe hierarquia. O modelo dessa liturgia ainda vaticinada, oriunda do catolicismo. Vamos falar de alto nível, meu amigo. Não vem falar de besteira comigo, não. Pode me levar para uma universidade dessa aí, que eu vou conversar à altura com o ateu. Agora, você vem com um evangelho vem de farol baixo, meu amigo. Não subestime as pessoas, não. Vamos falar da pura palavra de Deus. Não venha com sua mente formatada, com teólogo, Paul Tillich. Não venha com sua mente formatada por teólogo como Richard Niebuhr. São teólogos de alto nível, né? Então a gente vai conversar e vamos chegar pelo Espírito Santo, meu filho. Não é vindo com essa mediocridade podre. Aí agora, ninguém falava. Todo mundo calado. Quem falava era o padre. Celebrava a missa em latim. Miserere post nobre, ora post nobre, em latim. Ninguém podia ter uma Bíblia, certo? Houve uma permissividade de Deus para cumprimento da palavra, uma reforma protestante no seu devido tempo. É sobre isso que eu quero dizer. Hoje eu falo no microfone que vai para a web rádio. Hoje uma câmera me filma, me coloca em uma rede social, Facebook. Tá ok? Beleza? Ótimo. Mas isso tem dado voz a muita gente falar besteira, entrar na rádio, falar na web, grava vídeo do TikTok, são informações cruzadas de pessoas superficial, que não foi até o fundo da bateia, que não são pessoas que estudam história ao profundo, não, estão comendo o reggae, aqui no Recôncavo Baiano, a expressão popular. Não estou comendo reggae de ninguém. Aí fica comendo reggae, ó. De narrativas mentirosas. Certo? Laurentino Gomes escreveu um livro, Escravidão. Destruiu a história contada desde a libertação dos escravos pela Lei Áurea até hoje. Até o dia que ele escreveu o livro Escravidão. Livro esse antes, Fluxo e Refluxo de Pierre Verger, sem falar de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, né? Sem falar de Darcy Ribeiro, Gente Brasileira. Vamos falar de coisa, venha! Vamos falar, meu irmão, de nível. Não venha com negócio de evangelho de pobre, de que não pode comer feijão, sabe? Esse evangelho de dominadores, onde eles possuem aqui na terra tesouros, mas não fruto do seu trabalho. O que eles produzem e têm é da lã das ovelhas. Eles não trabalham, tá certo? Eles são os senhores da senzala, tá certo? Esse evangelho de monarquia, onde só filho de pastor é pastor, porque o negócio é bom. Morreu aí, faleceu e trouxe polêmica, a esposa de um desses aí lá em São Paulo. Da alta cúpula, não é da base da pirâmide, não são os vasalos, os suceranos, lá da ponta da pirâmide. Eles, a esposa de um deles morreu. Alguém me dizendo, não, a causa que ele comprou lá é de 35 milhões de reais. Opa, que coisa boa, hein, filho? Eu vou ali na farmácia, certo? Lá da minha irmã Nádia,
vou lá na farmácia, compro um dipirona, que lá está na promoção, baratinho. Não pesa no meu bolso, lá 50 centavos, R$1. Eu vou e compro, ali no ponto certo. Tá bom? Da mesma forma que eu vou ali e compro um dipirona, que é um valor de uma moeda de R$1, eles vão lá na concessionária com a mesma facilidade e compram um carro de 1 milhão, sem pesar, sem precisar vender o apartamento. Muitos deles que eu sei daí já faleceram e decretaram a união ao governo, que foi decretado 550 milhões de reais, chegar dentro de um edifício e comprar 13 apartamentos. Mas aí vem com esse discurso esdrúxulo. Vamos pagar o preço diante de Deus. E você, ovelha preguiçosa, que senta na sala de sua casa, que vai para esses lugares ouvir essa conversinha por medo de rompimento, por medo de você ter um comportamento. É duro ser profeta, meu amigo, uma geração perversa como essa. Assuma o seu papel em Cristo, rapaz. Saia desse sistema, saia desse paralelismo, de andar, sabe, acoroando esse tipo de pecado. Você tem culpa no cartório, viu? O apóstolo Paulo escreve para Timóteo, dizendo: Timóteo, conserva-te a ti mesmo puro, rapaz. Salva-te a ti mesmo, para depois, Timóteo, você salvar os que te ouvem. O cara nem salvo é, meu amigo. Chega ali, aluga uma cafua, aluga um galpão, compra a cadeira lá na Insinuante, que nem existe mais, agora é outro nome, tá certo? Bota lá, compra um aparelhagem de som, eu sou pastor, e você vai comer esse reggae. Mas não gosta daquele pastor que lhe falou verdades na face, tá certo? Chegará um tempo que não darão ouvido à sã doutrina, mas com doença no ouvido, comichão, não darão ouvido às palavras verdadeiras, mas vão convidar pregadores que preguem convidarão pregadores que preguem os desejos de sua carne. Por isso, igreja do Senhor, está escrito lá no livro de Apocalipse: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, para que vocês não sejam culpados pelo sangue, pelos pecados que estão lá dentro. Eu chamo a sua atenção, meu irmão. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre esses mortos religiosos. Não vai justificar, meu filho, deixa lá. Não vá nessa não. Porque fulano de tal pecou, fulano de tal roubou, então ele roubou R$1, eu roubei só 50 centavos. Você e ele é ladrão. Pare de ficar procurando o erro dos outros para justificar a sua covardia, a sua mentira. A salvação é individual. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. O que é que você quer, filho? Você deseja o que, filho? O pastor roubou, o padre roubou, o pastor dali adulterou, o pastor dali é ladrão, o irmão ali é fofoqueiro. E você é quem e o que? Rapaz, fale por você mesmo. Nós estamos aqui para pregar o evangelho do despertamento. O tempo se aproxima. Põe a boca no pó. Arrependa-te. Ouça a voz de Deus. Levante-se. Saia do meio da Babilônia. Saia do meio da mentira.
Não seja subserviente nem conveniente com o que as Escrituras condenam. Amém, meu irmão? Quem vai ser salvo? Quem perseverar até o fim, filho. Quem persevera? Onde é o fim, pastor? Onde é o fim? No dia que tocar a trombeta. A palavra de Deus que eu encerro esse sermão nesta tarde aqui pela Rádio Alvo Supremo, na direção do Dr. Luiz, que tem prestado um serviço público em toda a região do Recôncavo Baiano, na antiga SEM, hoje Sucam, que fez parte também e faz parte do Ministério da Saúde, e colocou essa rádio aqui e chamou esse doido para vir pregar hoje aqui, porque a loucura deste mundo, a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, e a loucura de Deus, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, e a sabedoria do mundo é loucura para Deus. São forças antagônicas, filho. E Deus chamou os doidos para confundir os que pensam que são sãos. Deus chamou os que não são. É por isso que eu estou aqui, sem fama, sem sucesso e sem dinheiro. Viu? Mas tenho certeza que tem um galardão. Então a gente não veio aqui para bajular, rapaz. Não tem que bajular. É entregar a palavra com amor, com responsabilidade de quem vai dar conta de tudo que falou aqui. E é nisso que nós estamos. Amém, amados? Eu quero deixar esse texto aqui do apóstolo Paulo que diz assim, a vós que estáis sofrendo, presta atenção, anota aí com a caneta. Vocês que estão sofrendo, vocês que estão sendo atribulados, estão te atribulando, estão te estressando, estão te caluniando, a vós que sois atribulados, descansa, filho, descanse conosco. Quando? Que dia? Que hora? Quando se manifestar nas nuvens do céu, com poder e grande glória, e com voz de arcanjos, com alarido de arcanjos, e com voz de trompeta, tomando vingança de todos aqueles que têm uma Bíblia e não praticam a Bíblia. Tomando vingança de todos aqueles que conhecem e não praticam, mas também dos que não conhecem, porque não querem conhecer. Tem uma Bíblia na mão, mas não conhece a Bíblia. Fica esperando um livrinho para ser aberto no dia da escola dominical, escrito por um teólogo da sua instituição, abalizado, avaliado, confirmado, registrado e aprovado teologicamente pelo que eles querem que você aprenda para te dominar. Você é gado manipulado, é? Apartai-vos, diz o Senhor. O selo de Deus permanece. O selo de Deus permanece. Aparte-se da iniquidade todo aquele que profere o nome de Cristo. Paulo a Timóteo. Você sabe o que é iniquidade? Da palavra hebraica avon. Iniquidade é tudo aquilo que você e eu viver sem ser aprovado pela palavra de Deus. Iniquidade é tudo que eu pregar que não está na palavra de Deus. Tá certo? Quando eu digo que você não pode raspar as axilas, que você não pode fazer a barba, que tem que continuar no Velho Testamento barbudo, que não pode usar o absorvente. Você sabia que tem igreja evangélica pentecostal que as mulheres não podem usar o absorvente, Luizão? Eu estou dizendo a você, rapaz, que eu sei de coisa que você está pensando que é brincadeira. A mulher tem que usar um paninho. Isso é um paninho de calamaço, um paninho de fralda de algodão, dobrar em 3, 4 camadas e colocar nas suas partes íntimas para que no período menstrual, não, absorvente é do Satanás.
Para aí, meus irmãos. Sai da obra de engano, meu amigo. Sai dessa escravidão, rapaz. Agora, ecoa um camelo, né? Ecoa um mosquito e engole o camelo. Não, eu sou paladino da moralidade. Com 80 anos de idade. Quando a mãe e o pai saem, pega a netinha, bota no colo, fica apertando os seios, fica dando pirulito para um e para outro. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Aí pega o pirulito, dá para um, alicia uma de menor, não tem mais ereção, não tem mais potência sexual, mas na mente é um pedófilo pervertido. Mas para a sociedade é doutor fulano de tal, paladino da moralidade. Rapaz, tu tem um discernimento espiritual, rapaz. Satanás é banhado a ouro, nem tudo que brilha é ouro, seu Luiz. Saia fora disso. Eu vou encerrar por aqui a mensagem desta tarde. E na próxima sexta-feira, com a fé de Deus, eu vou estar aqui. Tá certo? Então, os que estão sendo atribulados são aqueles que vivem a palavra de Deus. Os que estão sendo atribulados, bem-aventurado quando vós sois perseguidos, não por ser ladrão, não por ser adúltera, mas por viver a palavra de Deus. Tá certo? Então eu quero agradecer ao nosso irmão Luiz Lopes, aqui da Rádio Web Alvo Supremo, cortando os céus através do quinto elemento negado pela química, o éter, atravessando as ondas sonoras, atravessando o éter, através dos cabos de fibra ótica, desenvolvido por Nikola Tesla, Wi-Fi, Bluetooth, indo e correndo aí por toda esta dimensão do planeta, deste mundo atual, e que nós possamos usar os meios de comunicação tecnológico para que a palavra de Deus e não do homem, seja anunciada. Muito obrigado. Senhor Luiz Lopes, estou aqui para o que der e vier, o que precisar, e sustentar o testemunho, ainda que esteja com o peito aberto para receber bala de canhão e de fuzil. Pode levar a cabeça para a guilhotina, eu sou o primeiro. Pode meter bala aí que o meu nome está escrito no livro da vida, rapaz. A gente não tem mais nada a perder, não. O que eu tinha para perder já deixei para trás, entendeu? É isso aí, o que der e vier, estamos aqui. Agora, pela essa vertente que você falou aí sobre as igrejas, né, de pregadores que pregam aquilo que os irmãos querem ouvir. Então, o que é que a gente leva a crer que muitos eles estão indo pelo que o pastor pega. Já pensou você numa igreja que você não pode usar desodorante? Já pensou uma mulher que está no período menstrual, não poder usar um solvente? Quem é que vai aguentar a permanecer numa igreja dessa? Isso aí é pouco. E a gente vê aí igrejas que os pastores estão fugindo agora as partes íntimas das mulheres. E muita gente está aplaudindo, é homem de Deus, é homem de Deus. Então, puxando essa vertente, como a gente ainda tem até a próxima sexta, então, pela vertente, a gente leva a crer que muitos estão sendo enganados. Muitos estão sendo enganados. Agora, o vento de doutrina. E tem um versículo que eu não me lembro qual, mas se você lembrar, que diz: ai daquele que fizer da minha obra relaxadamente. E aí, como é que fica? No dia do juízo, muitos vão dizer: mas Senhor, eu estava lá na igreja, eu falei língua, fiz isso, aquilo, fiz outro, mas... A coisa, não interrompendo o irmão Luizão aqui, a coisa importante que ele falou aqui. No livro de Tessalonicenses, o Espírito de Deus revela ao apóstolo Paulo dizendo assim: eu, o Todo-Poderoso, enviarei a operação do erro, cura divina, paralítico levantando, operação do erro, ele vai permitir. Agora, adiante ele diz assim, ó,
para todos aqueles que não tiveram amor à verdade. O psicanalista Freud, ele diz que todas as pessoas que são enganadas porque querem. Elas desejam ser enganadas porque elas têm acesso à verdade. A comunhão com Deus não depende, irmãos, está escrito, irmão Luizão. Eu, Jesus Cristo, sou o único mediador entre Deus e os homens. A única pessoa que pode levar eu e você para Deus é Jesus. Não é um sistema teológico, não é um sistema filosófico, não é uma instituição. É eu sou o caminho, a verdade e a vida. Siddhartha Gautama não foi o caminho. Krishnamurti não foi o caminho. Né? Jim Jones, nem um pastor, nem um pregador, nem um padre, nem um santo, Santo Antônio, Cosme Damião do ninguém, Santa Bárbara, Santa Luzia, o único mediador entre Deus e os homens chama-se Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Agora o que é que acontece? Quando o camarada quer abrir as lojas americanas em Muritiba, vem aqui ver a renda per capita, quantidade da população, quantos aposentados tem, ele vai investir R$1 milhão, ele tem que tirar esse dinheiro em 2, 3 meses, a curto prazo. Essa é a mente de um investidor. O McDonald's, o que é o McDonald's? Você chega lá, telefona para o McDonald's e ele vai dizer, eu quero abrir o McDonald's em minha cidade. Vai dizer, olha, aqui é tudo padronizado, cadeira do mesmo jeito, mesa do mesmo jeito, é uma franquia. Quanto custa? R$5 milhões. Você vai pagar, eles vão vir aqui, vai montar no espaço que você tem, você vai ter que dar o ketchup, tudo compra na mão deles, a marca do hambúrguer, tem que preparar, tem que ter custo, porque o McDonald's não quer que você venda porcaria ou bote lá um outro tipo de hambúrguer. Porque vai... a franquia, a marca. Deus não é franquia. Eu não posso sair daqui e fazer como Napoleão Bonaparte. Chego em Muritiba, conquisto Muritiba, agora Muritiba pertence à França. Eu vou lá, conquisto outro povo, eu vou lá, escravizo Luizão, lá na tribo lá da Costa do Marfim, vai lá também na tribo onde meu familiar fazia parte, escravizo e agora você me pertence. Aí eu vou lá, pego uma instituição, abro em Cruz das Almas, abro uma placa de igreja lá não sei aonde, abro não sei aonde, levo a minha doutrina, levo... Deus, vem cá, senhores, pastores, presidente, quem morreu na cruz foi você? Quem morreu na cruz foi Jesus. Nós somos mordomos. Nós estamos aqui para servir a igreja. O pastor é empregado da igreja, meu amigo. Ele não pode pastorear por torpe ganância, por dinheiro. Quem pode ouvir essa palavra? Só quem foi chamado. Só quem foi chamado. Eu conheci pastores que comiam rato. Pastor, aqui nós não temos condição de lhe pagar um dinheiro. Não, mas Deus me chamou. Aqui na Caatinga, já comi unha para matar fome, rapaz. Entendeu? Comer unha da mão, unha do pé, com fome. Entendeu? Vamos fazer, vamos ajudar, mas não, meu irmão, agora é Aí eu te pergunto, é franquia? Será que Luizão aqui é um ser acéfalo, que não tem cérebro? Que eu tenho que pensar por ele, eu tenho que manipular ele como massa de manobra? Você tem que votar em fulano, eu vou vender a igreja de porteira fechada, politicamente, como a gente vê nos dias de hoje aí, política, vê tantas e tantas coisas aí, massa de manobra. Eu tenho que respeitar você, eu tenho que me ensinar a verdade e esperar que você decodifique para você viver a palavra. Se você quiser, receba. Se você quer a verdade, o Espírito Santo vai lhe dar a verdade. Agora, franquia. A ponto que a Batista não aceita a Assembleia não aceita a Batista, a Deus é Amor não aceita a Batista. Dizia, são um bando de apóstatas desviados. O que é isso, irmão? Só a Deus pertence julgar. Nós não estamos julgando, nós estamos falando verdades. Porque essas instituições têm ferido a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que vai prevalecer. Amém. Glória a Deus, viu? Você que estava aí na escuta, aí temos algumas pessoas, Paulo Sérgio lá em Salvador, Queca também estava na escuta aí, Nem Sachs está aí também, nosso irmão Nem Sachs. E tem uma pessoa lá de Governador Mangabeira,
Núbia estava assistindo aí pela live, mas no celular, infelizmente, não deu para segurar a carga até o final. Mas nós agradecemos a você aí que esteve na escuta, certo? E que você possa estar se preparando, para que você possa estar examinando se tudo que você ouve vem da palavra de Deus, se tudo que você está ouvindo, está se alimentando, é da palavra de Deus, porque a gente está vendo muito pregador aí, pregando muitas heresias, e tem muita gente que está se enveredando aí por esses caminhos, e no dia do julgamento, aí eu te pergunto, como o nosso tema ainda vai ficar até o na próxima sexta, será que os cristãos de hoje estão preparados para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? E aí eu te pergunto, os cristãos